categoria presente, toda a imprensa presente e todos os membros da mesa. Adriano, Carlão, a professora Denise, Leandro e o professor Rafael. Eu sou Jane, eu sou andragoga, sou gerontóloga, que seria gerontologia. A gente compreende o estudo do envelhecimento humano, onde nós compreendemos desde o momento da concepção até a fase idosa desse ser humano. Sou formada em administração de empresas, a minha primeira formação e principal formação é em gestão pública. Num tempo onde falamos tanto em gestão. Segura o tempo dela, por favor. Segura o tempo, por favor. Desculpa, Cristiano. Oi, vai, pode ir. Melhor? Melhor. Não temos que falamos tanto. Segura o tempo. Num tempo que falamos tanto em gestão pública, nós queremos trazer essa nossa visão de gestão através de uma gestão compreendida entre gestão técnica, comprometida e principalmente participativa. A população tem que estar a par de tudo que está acontecendo e não só a par, participar também dessa gestão. Nós temos uma preocupação muito grande e as diretrizes de uma gestão técnica falam em planejamento, em organização, direção e principalmente implementação de políticas públicas no município de Cabo Frio. Queremos passar pela Prefeitura de Cabo Frio para deixar um legado. Eu, enquanto mulher, enquanto mãe, não posso arranhar a minha história de vida pública, que ultrapassa os 16 anos. Não posso, sou também, além de técnica, sou política sim, com muito orgulho, porque sempre fiz políticas públicas, sempre efetivei políticas públicas. Se nós não formos políticos para fazermos políticas públicas e só não formos gestores técnicos, nós não podemos estar à frente do governo municipal, à frente de uma cidade que precisa tanto de um olhar diferenciado. Enquanto mulher, nós queremos trazer uma nova forma de olhar para o Cabo Frio, trazer uma nova forma de fazer política em Cabo Frio. Queria também estar chamando a atenção de vocês para umas questões pertinentes hoje na cidade. Falamos muito em transparência. Nós vamos estar criando na nossa gestão um aplicativo de transparência. Qualquer munícipe ou qualquer pessoa de curiosidade vai poder ter esse aplicativo no seu celular, no seu tablet e acompanhar em tempo real tudo o que acontece dentro da prefeitura, seja na sua parte financeira, seja na sua parte administrativa da prefeitura. É importante a gente deixar uma história de lisura à frente da prefeitura. Tem uma palavra que serão os nossos princípios, a palavra LIMP, que será legalidade, impessoalidade, moralidade, participação e principalmente publicidade que entra nesse P e eficiência. É dessa forma que nós queremos deixar na nossa história. Como eu falei, sou mãe, sou mulher, tenho 2 filhos nascidos em Cabo Frio e eu jamais poderia arranhar essa minha história ou envergonhar qualquer um deles, qualquer pessoa que confie na Cristiane para estar à frente da prefeitura. Eu acho que nós já falamos bastante sobre as nossas condições, vamos falar bastante do tema educação e dentro da saúde queremos deixar uma diretriz. Nós teremos o princípio da prevenção de doenças, da promoção de saúde e principalmente da efetividade das nossas ações dentro da saúde. No mais, durante todo o programa a gente já está falando um pouco mais para vocês sobre o nosso planejamento, sobre a nossa história e sobre o nosso plano de governo. Boa noite. Rafael, depois Adriano. Muito boa noite a todos e todas, todos os candidatos e candidatas, por quem nutro profundo respeito. Gostaria de saudar os profissionais e as profissionais de educação nesta noite, na pessoa da nossa matriarca, Dona Ione Nogueira, que aqui se faz presente, a quem agradeço o comparecimento, e todos aqueles que de alguma forma participam deste momento. Estar aqui para mim é muito emocionante, porque é aqui que tudo começou. O Edilson Duarte, esse salão, essas cadeiras, esse palco, esses microfones, não fazem somente parte da história recente de uma candidatura. Fazem parte da história da minha vida. Minha vida de militância no CEP,
minha vida de professor, defensor da educação. Aqui, nessa escola que se chama Professor Edilson Duarte, que foi vereador e que foi prefeito dessa cidade, eu quero pedir, sugerir que nós possamos pensar a necessidade de novamente termos um professor na prefeitura de Cabo Frio. Porque falar dos nossos problemas sem sentir na pele é fácil. Falar que a educação é a mola mestra da sociedade, sem ter dado o próprio sangue, os próprios dias e as próprias horas, é fácil. Essa história que hoje ganha esse emocionante capítulo na minha vida, ela começou muito antes. Porque quando eu ainda não era vereador, hoje sou vereador, eu já militava com a categoria. Já lutava por essa causa. Nós estivemos acampando na praça, nós estivemos ocupando a prefeitura e lá dormindo, quando o governo anterior apagou as luzes e tirou a energia para acabar com a nossa dignidade. E a Câmara daquele momento, que era a Câmara do Silêncio, nada fez. Foi sem mandato de vereador que nós ocupamos aquela Câmara Municipal e derrubamos a votação que ia tirar os 9 milhões de Mascaf, e derrubamos o empréstimo, e derrubamos governos. E essa história avançou, e me tornei depois vereador da cidade de Cabo Frio. E a partir disso, hoje, exerço um mandato combativo. Um mandato que se dedicou à prioridade salarial do servidor no primeiro projeto que eu apresentei e que foi negado pela Câmara, que apresentou a necessidade de auditoria das contas públicas para que nós tivéssemos um raio-x de como foi aquele governo que aquela Câmara do Silêncio deixou governar, que foi rejeitado pela Câmara. E muitas outras lutas nós tivemos. Hoje, eu quero levar para o Poder Executivo, para o governo da cidade, a possibilidade de transferir essa luta, que não é só a luta do Rafael Peçanha, que é a luta do militante, quando não era vereador ainda, que é a luta de quem compartilhou cada assembleia, que utilizou o microfone muitas vezes, sem ter um salário dentro de casa, sem saber como seria o dia de amanhã, e que lutou lado a lado com a categoria para que esse momento pudesse chegar. Eu quero ser a voz da educação na Prefeitura de Cabo Frio, da mesma maneira que sou e busco ser e luto para ser cada dia mais a voz da educação na Câmara Municipal. Dizer que a nossa gestão vai se basear em 5 grandes sentimentos: governar, humanizar, educar, preservar, e que nós queremos transformar a cidade com esse modelo de gestão. Dizer que a educação será prioridade, mas não só na teoria, na prática, porque construir junto com vocês e graças a vocês uma história para mostrar e para levar para a cadeira da prefeitura na Câmara Municipal. Só o professorado, só a educação salva. Para isso é preciso chegar ao poder, não por vaidade, mas para, junto com o povo, transformar a nossa história. Muito obrigado, e eu tenho orgulho de ser professor. Boa noite a todos. Quero parabenizar todos os presentes que saíram de suas casas e vieram hoje participar desse debate democrático. Parabenizar ao CEP pela oportunidade e a todos os candidatos aqui presentes. Meus amigos, todos me conhecem, muitos aqui já foram até meus professores. Minha mãe que aqui está foi professora dessa escola. E dizer para vocês que eu, Adriano, sou médico. Entrei no pleito eleitoral
um sonho e quero realizar esse sonho. A minha vida foi marcada por bastante sacrifício. E sacrifício dos meus pais, uma professora primária e um operário da Companhia Nacional de Aulas. Hoje, não me lanço candidato para atacar nem agredir ninguém. Nos últimos 20 anos, a nossa cidade andou num retrocesso absurdo. Aqueles que foram eleitos para cuidar das nossas famílias, do nosso futuro, nada fizeram. Sempre cuidaram do interesse próprio e do próprio bolso. E por isso, a nossa cidade se encontra nesse estado lastimável. Uma saúde precária, uma educação sofrida, um funcionalismo, e quero reforçar, sou funcionário do município há 21 anos, com seus direitos desrespeitados, os nossos enquadramentos, as nossas horas extras, a nossa insalubridade sem ser paga. Aquelas pessoas que nos governaram não só desviaram dinheiro nem recursos desse município, roubaram um bem muito precioso de cada um de nós, roubaram a nossa fé e a nossa vontade de mudar. Nós nos encontramos numa situação de total depressão. A nossa população não tem mais força para reagir, de tão maltratada que foi nos últimos anos. Eu estive na vida pública como vereador, e gosto sempre de frisar isso, porque eu me vejo como médico, não como político profissional, ao qual eu não quero ser, de jeito nenhum. Então, eu gosto de frisar que eu estive vereador. O mandato que eu estive vereador, que foi de 2013 a 2016, coloquei mais de uns 100 projetos de lei, entre projetos e indicações. Projetos esses de criação de um programa Minha Casa Minha Vida, porque eu sei o desespero que é a pessoa pagar todo mês um aluguel que nunca vai ser seu. Sou filho de uma professora que, junto com 40 professoras, no antigo IPERJ, se cotizaram e construíram um prédio que chama-se Edifício Lila, muito conhecido como Edifício das Professoras. Pois bem, por ter pago aluguel durante muitos anos da minha vida, lutei para trazer esse programa para Cabo Frio. Foi a única alegria que eu tive no tempo que estive vereador, pois todos os outros projetos foram vetados pelo prefeito, inclusive um projeto que reduziria o salário dos vereadores e do prefeito. Nada foi para frente, infelizmente, porque eu volto a repetir, aqueles que estavam lá para nos proteger e cuidar do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, só trabalharam em interesse próprio. Essa cidade ficou de um lado para o outro na mão de grupos políticos que, na realidade, não viam o ser humano como igual, sempre como inferior. Infelizmente, isso se perpetuou por 20 anos. Agora, nós temos uma oportunidade, depois de 1 ano e 6 meses, de mudar essa história. Uma história que foi marcada por vários escândalos e culminou num escândalo maior na Concercaf, onde houve um desvio imenso e, com certeza, esse dinheiro faz falta para que essa cidade venha crescer. Nós precisamos hoje não levantar bandeiras partidárias, precisamos hoje unirmos todos em prol de uma causa só, a melhora dessa cidade. Eu tenho certeza que todos os partidos têm quadros de pessoas competentes e técnicas para poder fazer essa mudança. E dizer para vocês que só com um governo enxuto, técnico e transparente vamos fazer a verdadeira mudança que essa cidade precisa. Transparente para que as pessoas voltem a acreditar no governo, técnico para poder crescer, e enxuto para poder ter economia e investir nas causas benéficas. Olha só, agora, nessa segunda rodada da primeira etapa, nós vamos falar sobre educação. A proposta de cada um de vocês para
da educação. A Nancy e a Denise vão tirar nova ordem dos candidatos. Vocês podem, uma balança, outra pega e diz o nome e a gente anota aqui, tá? Deve ficar mais prático, né? Mais prático. Tá tirando o marquinho que ele não fez, tá? Tá. Carlão. E de novo, Carlão. Cristiane. Leandro. Não, mudou só a ordem de Cristiane para Leandro. Fica aí, Adriano. E o último, Rafael, não é isso que tá aí? Então, agora, nessa rodada, a proposta para a educação. Carlão, 5 minutos novamente. Gilmar avisa, faltando 1 minuto para concluir e encerrar, tá? Bom, a proposta que eu tenho no meu governo para a educação é muito simples. Hoje aqui, nesse brilhante auditório, temos professores, médicos, advogados, engenheiros, Então nós temos 4 aqui hoje. Só que temos uma coisa em comum: todos nós um dia fomos alunos. Todos nós tivemos como base na nossa formação, no nosso caráter, o mestre, o professor. Lá atrás, tiveram importância tal que nos trouxeram aonde estamos. Conseguimos conquistar nosso espaço na sociedade, graças aos nossos professores, que foram mais importantes na formação de nosso caráter, na maioria dos casos, do que a nossa própria mãe, do que o nosso próprio pai. Como o meu caso, por exemplo, que fui de colégio interno, de 6 anos de idade a 16 anos. Então, quem me formou, quem formou meu caráter, quem formou o homem que eu sou hoje, o homem que eu me tornei, foram meus mestres. Por isso, eu tenho muito carinho pelo professor. Eu entendo que hoje a sociedade, ela está com seus valores tão invertidos, que ela hoje abandona o elo mais importante da formação de uma sociedade, que é os professores, que é a educação. Então hoje, no nosso município, nós temos mais de 30 mil crianças na escola. Neste município de 208 mil habitantes. E os nossos governantes, nossos prefeitos, conseguem não pagar o salário dos professores, conseguem não investir na educação, conseguem não fazer com que nossos alunos fiquem o dia inteiro, em horário integral, dentro das suas escolas, se formando, tendo aqui a orientação dos professores. A desvalorização da classe, dos professores, dos educadores, que formam o nosso cidadão do futuro, é em prol de quê? De uma política corrupta, de uma política sem transparência, de uma política que não quer o cidadão instruído, que cidadão instruído, cidadão formado, não vote corrupto. Pessoas cultas, pessoas inteligentes, não querem ser administrados por qualquer um. Então, por isso, que esses políticos não investem onde deveriam. O nosso projeto para a educação é simples, é dar à educação o que é dela de direito, por lei. Eu digo isso, não adianta a pessoa chegar aqui e dizer que vai fazer milagre, não vai fazer milagre. Existe um orçamento, existe projetos do governo federal, no governo estadual, voltado para a educação. Simplesmente, eles não são aplicados como deveriam. Por quê? Porque o governo político não é um governo técnico. O governo técnico é aquele que dá a educação, que é da educação, dá a saúde, que é da saúde, e cobra. Cobra como está sendo investido o dinheiro na educação, na saúde, no esporte,
dentro da administração pública. É isso que não acontece há 22 anos na nossa cidade. É por isso que hoje vocês, professores, não se encontram humilhados, vocês encontram em necessidades. Por quê? Porque não existe uma política pública na nossa cidade de valorização da educação e nem do quadro educacional da nossa cidade, dos nossos professores. Então, não existe, não tem como uma cidade prosperar, uma cidade crescer, uma cidade evoluir, se não tivermos aqui um conceito voltado para a formação de nossos futuros cidadãos, os futuros governantes da cidade. As pessoas às vezes esquecem que o jovem de hoje será o político de amanhã. Eles são eles que irão nos governar. É isso que eu digo. O orçamento da educação será investido na educação, na valorização do funcionário, do professor e do corpo docente da nossa Secretaria de Educação, que é fundamental para a nossa sociedade. Todos um dia fomos alunos. Todos. É isso que nós não podemos esquecer. É isso que nós temos que pensar. Nossos filhos são educados por esses professores, por esses educadores na sala de aula. Na maioria das vezes, ficam mais com nossos filhos do que nós mesmos. Como nós podemos não valorizar? Muito obrigado. Cristiane e depois Leandro. Vou responder o sentada dele, posso? Pode, fica à vontade. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com o Esse melhorou, desculpa. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com o funcionalismo público. Acho que o primeiro ponto, ao assumir a prefeitura, é colocar os salários em dia. Nós sabemos da parcela do 13º de 2015, do 13º de 2016, o salário de dezembro de 2016, esses triênios que não foram colocados em dia. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da isonomia salarial, é um tema que nós escutamos e é muito abordado hoje. Nós temos aí os contratados, não têm o salário equiparado, e chama muito a atenção que hoje são os concursados, os efetivos lutam por essa isonomia, e a gente quer fazer isso com total transparência. Temos uma preocupação muito grande em montar, sim, um plano de educação, mas com toda a categoria presente. Não posso eu, enquanto gestora municipal, saber o que é melhor. Quem sabe o que é melhor para a educação são as pessoas que ali estão. Nós sabemos da questão da formação do caráter do indivíduo, ela se dá de 0 a 6 anos. E hoje, tristemente, nossa cidade fecha-se 7 escolas, entre elas algumas de educação infantil, que estarei cuidando dessa primeira infância das crianças. Queremos também, além da correção salarial, e nos preocupa nos aprofundarmos e entrarmos de cabeça no PCCR, no nosso plano de cargos, carreiras e remuneração. Hoje a gente fala muito em capacitação, em atualização, mas hoje o profissional dentro do município de Cabo Frio não tem essa oportunidade. É muito caro um curso de pós-graduação, mesmo na entidade pública. É muito caro um mestrado e um doutorado. Até os próprios cursos de extensão são caros. E a prefeitura tem por competência dela, e por obrigação, dar essa oportunidade ao seu funcionalismo. Estamos falando dos profissionais de educação e os demais profissionais da prefeitura. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos também, além da reabertura da escola. Outra questão que tem, que também muito nos incomoda, faltam professores na rede. Nos espanta, porque a gente vê uma lista de contratos tão grande, mas quando a gente vai dentro da unidade escolar, faltam. Nós temos um problema sério com as auxiliares de classe. Existe a necessidade desse profissional dentro de sala, e faltam muitos desses profissionais. Embora quando você pega uma folha salarial, como a que circulou na internet, tem muitos ali contratados, mas ilustres desconhecidos das unidades e das direções de unidade escolar. Nós preocupamos também com a questão hoje
um terço de férias, voltando para a questão salarial, nos preocupa muito. E exatamente a gente quer estar deixando isso aqui. Mais uma vez repetindo, queremos chamar os profissionais para junto conosco montarmos esse novo plano de educação. Só assim nós vamos avançar em Cabo Frio, só assim nós seremos vistos de outra forma, só assim nós nos tornaremos espelho para os demais municípios. Não só pelas nossas belezas naturais, como o nome já diz, naturais, mas também por sermos modelos de gestão pública, modelos de gestão e modelos de políticas públicas em todos os segmentos efetivos. Obrigada. Leandro, depois Adriano. Eu queria saudar a minha filha e minha mãe que estão aí, né? Professora aqui também do município. Pessoal, é muito importante que fique, que as pessoas não se iludam, né, com a questão política, né, na nossa cidade. Eu quero discordar aqui do doutor Adriano e dizer que é preciso sim ter coerência, ter ética na política. E ética e coerência não se faz com alianças com qualquer tipo de tralha, né, que ocupou os cargos nos municípios, que tirou e usou portarias, né, em favor pessoal, né? Então isso tem que ser dito sim. A política é feita com ética, com coerência e não podemos deixar Me desculpa, eu não falei isso. Dá licença. Então, é preciso sim que a gente faça política com ética e coerência. Então quero dizer para vocês que a gente vive o desmonte da escola pública, começando pelo governo federal, né? Nós temos o desmonte lá com o congelamento do orçamento público federal, né? Pelo governo Temer, promovido pelo governo Temer. Temos também um desmonte no estado do Rio de Janeiro, promovido pelo governo Pezão, pelo MDB, que são quadrilheiros que estão no poder no governo do estado do Rio de Janeiro, que desvalorizam o servidor público estadual, com auxílio, inclusive, de alguns partidos que fazem a base desse governo, que, inclusive, têm os seus representantes aqui, né? A gente não pode fingir que isso não acontece. Isso acontece, sim, com auxílio do presidente, né, de um partido político aqui do município de Cabo Frio, né, que apoia o governo Pezão, que é vice-líder do governo Pezão, e isso tem que ser dito, né? As pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade tem que ser dita por alguém que tenha coragem de fazer esse enfrentamento, não que venha com conversa mole, porque isso aqui não é um jogo de compadre, não. Isso aqui é um jogo de verdade, sim, de pessoas que têm coragem para mudar a realidade e transformar a realidade desse município, e não fazer conluio com qualquer tipo de política, né? Então, que fique claro. Então, nós temos sim, levantaremos sim a bandeira do funcionalismo público, levantaremos sim as bandeiras históricas que o partido defende, né? Defenderemos sim a escola pública de qualidade, defenderemos sim aqui a qualificação dos professores, o respeito ao plano de cargos e salários do município de Cabo Frio, promoveremos sim o cumprimento de todos os acordos feitos com a categoria, né, que não estão sendo cumpridos nem pelo governo passado, nem pelo governo do prefeito Cassado. Nós faremos isso sim, mas é preciso dizer que houve no município um crescimento explosivo da despesa pública, né? A receita não acompanhou o crescimento da despesa. Se nós não fizermos um saneamento nas contas do município, nós não teremos transformação na educação e em nenhuma outra área. Então é preciso sim que a gente tenha transparência das contas públicas, precisamos sim fazer cortes de gastos em várias áreas. A gente sabe que a questão das compras do município, dos serviços públicos, de lixo, né, acontecem desvios lá e a gente não pode fazer vista grossa para essas questões. A gente vai ter que trabalhar duro para mudar esse quadro, né? E obviamente que a gente quer fazer a transformação com a participação popular. Então o Conselho Municipal de Educação ele tem que funcionar de fato, instituindo as políticas públicas para o município, instituindo quais são as prioridades para a educação, e a gente sabe muito bem que as escolas estão sucateadas, não é?
todo mundo sabe que os prédios estão abandonados, a gente precisa reequipar as escolas, precisa da condição do professor trabalhar dignamente, né? A gente sabe que tem um monte de criança em condição de risco nas escolas, porque são cooptadas pelo tráfico de drogas. A gente precisa, sim, fazer um enfrentamento de política pública, que a escola também tenha pensamento livre e forme cidadãos que não sejam reprodutores só de pensamentos conservadores, que tenha filosofia, que tenha sociologia, que tenha condições de fazer com que o aluno pense. Precisamos ter assistência social nas escolas, né? Precisamos ter com que o professor tenha lá respeitado o seu tempo de fora de sala de aula para se preparar, para programar suas aulas, né? Então, isso tudo faz parte do nosso programa. Agora, o doutor Adriano, só antes um minutinho, a gente gostaria de falar o seguinte. Vamos tentar terminar a fala do outro candidato para a gente poder se colocar, tá? E queria pedir à plenária também para escutar primeiro, tá? Por mais que a gente não concorde, muitas das vezes a gente não vai concordar com algumas coisas, mas escuta primeiro, respeita a fala do candidato, depois o outro, se se sentir ofendido, a gente vai dar direito à defesa, tá bom? Bom, é para falar sobre proposta de educação. Então, vou me permitir aqui pegar uma folha, estou com um probleminha de visão. A primeira coisa que nós temos que fazer é recuperação da infraestrutura das nossas escolas municipais. De 87 escolas desse município, 40 se encontram em estado precário, precisam de climatização, reforma de cozinha, dispensas, limpeza, pintura e capina. Essas 40 escolas estão em situação precária para poder receber nossos alunos. Um outro assunto importante é o aumento do orçamento para a educação, que hoje nós estamos trabalhando com 25%. É o mínimo da lei de responsabilidade fiscal. Então nós precisamos passar para 35% para que a gente possa ter, na lei de orçamento anual, condição de cumprir um plano de cargos e salários adequado, salários de enquadramento e benefícios vendidos, diálogo permanente com o CEP e o Conselho Municipal de Educação, isonomia e equiparação salarial no piso entre o concursado e o contratado, o que é uma vergonha que já vem se arrastando nesse município por muitos anos, programa de formação continuada, discutido com a categoria, para que os professores possam se capacitar e com isso gerar uma educação de melhorar os alunos. Retorno do investimento em novas matrículas para o ensino médio do município, já que o Estado tem a obrigação, mas o município pode contribuir mantendo o ensino médio nessa cidade. Nós temos aqui 4 escolas municipais de ensino médio, que é o Elza Bernardo, o Rui Barbosa, e temos também a escola, Nilo Batista e Maria Capo. Lembrando que o Nilo Batista é a única escola agrícola dessa região, da região dos lagos. Então a gente precisa incentivar o ensino médio no nosso município para poder termos uma juventude com uma qualidade de ensino melhor. Temos que criar creches e reformar as existentes, pois a fila nas creches, a espera é verdadeiramente absurda. As nossas creches só aceitam crianças com 2 anos de idade. Nós temos que rever isso. Temos que receber crianças com menos idade, pois essas mães precisam trabalhar e botar o sustento delas dentro de casa. Nós precisamos incentivar a ampliação na educação inclusiva, ampliando o atendimento especializado aos alunos com problemas cognitivos, aumentando o número de auxiliares de classe, educação integrada com esporte e cultura, merenda de qualidade, contraturnos com atividade esportiva e cultural, para que essas crianças tenham vontade de estar na sala de aula e, com isso, evitar o êxito escolar, melhorar também a merenda escolar dessas crianças. Outra coisa que nós precisamos urgentemente é democratizar o ensino universitário. Podemos fazer parceria com as universidades, com a UF, com a UERJ, com a UFRJ,
ingressar na universidade. Eu, para poder estudar, tive que sair de Cabo Frio com um sacrifício imenso, que foi do meu pai e da minha mãe. E gostaria muito de realizar o sonho desses pais, porque eu tenho certeza que não existe riqueza maior para um pai do que ter o seu filho formado. Nenhum pai quer que o filho tenha uma vida sacrificada como ele teve. Então, essas são as metas básicas para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Gostaria de aproveitar o tempo para me dirigir ao candidato Leandro, né? Leandro, infelizmente, eu acho que eu não fui claro, não gosto de esclarecer. Eu quis dizer o seguinte: não é hora da gente estar no degladiano, é hora de darmos as mãos. E outra coisa, eu não tenho dúvida que todos os partidos têm nos seus quadros pessoas competentes que podem contribuir para o desenvolvimento dessa cidade. Se eu não fui claro, me perdoe, mas a minha intenção não foi fazer nenhum acordo político. Tanto é que eu estou ouvindo o candidato com 27 segundos de propaganda eleitoral. Na eleição passada, 2016, eu também não tinha partido nenhum coligado, não quis lotear essa cidade, não vou lotear essa cidade com ninguém, entendeu? Quero sim um quadro de pessoas competentes para melhorar essa cidade, independente de bandeira partidária, qualquer uma que seja. Obrigado. Agora, Rafael, com as propostas para a educação. Liga esse microfone e pega outro microfone. Se mantiver o outro desligado, funciona, porque com tudo ligado da microfonia. Para poder encerrar esse primeiro bloco, tá? Bom, boa noite. Falando sobre propostas para educação, acho que duas coisas fundamentais precisam ser tocadas para a gente possa pensar a educação. Em primeiro lugar, nenhuma das propostas colocadas, com todo respeito, poderá avançar, poderá ter êxito, poderá lograr resultados se a prioridade não for o direito do profissional da educação. Se a gente não priorizar pagamento salarial em dia, se a gente não priorizar o quinquênio, triênio, se a gente não priorizar a isonomia salarial, se a gente não priorizar o cumprimento integral do PCCR da educação para o profissional da área, nada vai andar na cidade de Cabo Frio. E essa tem sido a nossa luta antes de ser vereador, como militante do sindicato, como vereador, que inclusive apresentei a indicação para que houvesse a isonomia salarial entre contratados e concursados na educação, e fiz a denúncia ao Ministério Público quando a Prefeitura acordou, assinou e não cumpriu. Em segundo lugar, mas não menos importante, a gente ter consciência de que estamos falando de um governo de 2 anos e meio, de um mandato tampão, onde nós teremos que correr muito e ter muito pé no chão e responsabilidade em relação àquilo que estaremos propondo e que efetivamente farei como prefeito de Cabo Frio. Não será possível realizar os nossos sonhos todos, mas será possível sonhar junto com a categoria, sonhar junto com a resolução desse problema do direito do servidor da educação e avançar em muitos pontos emergenciais e cruciais, como é o caso da estrutura das escolas. E aí eu falo da estrutura física, as escolas que estão abandonadas, depredadas e esquecidas, mas falo da estrutura do ensino também. Hoje nós temos o IDEB 2015, onde o aluno entra no primeiro ano do ensino fundamental com uma nota média em torno de 4,8 e sai com 3,9. E é preciso que a gente pense de que maneira os governos não têm contribuído para que o profissional da educação possa ter a tranquilidade de exercer o seu trabalho, para que o aluno possa ter a paz de viver uma vida escolar estruturada e direcionada não só para o mercado de trabalho, mas para a preparação para a sua vida. Nós estivemos juntos na luta pela manutenção do ensino médio em Cabo Frio, e é nosso compromisso não só manter o ensino médio, mas combater a desidratação do ensino médio que tem sido realizada propositalmente pelos 2 últimos governos. É nosso compromisso avançar na direção de uma educação integrada e em tempo integral.
Em 2 anos e meio, não será simples colocar todas as escolas nesse parâmetro. Mas é preciso começar. É preciso de um plano piloto. É preciso integrar esporte, utilizando as praças dos bairros que precisam ser reformadas. É preciso utilizar as atividades culturais no contraturno dos alunos. E é preciso, acima de tudo, pensar na qualificação profissional. O sonho da universidade pública de qualidade nunca esteve tão próximo. Hoje nós temos o Instituto Federal Fluminense, estruturado e em ampliação. E Cabo Frio precisa parar com essa ideia de querer resolver tudo sozinho. É preciso sim dar as mãos, é preciso sim parcerias, mas não parcerias somente de partidos políticos ou de lideranças, mas acima de tudo parcerias com as instituições que já estão na cidade. O IFE já está aqui a nível federal e é preciso fazer esse convênio para que se possa ampliar a educação pública superior de qualidade. Finalmente, existem alguns pontos que precisam ser tocados e já de maneira imediata que precisam fazer nesses 2 anos e meio. Antes de pensar na ampliação da verba do Fundeb, é preciso lembrar que é proposta do mandato do vereador Rafael Peçanha a ampliação de 25% para 30%, para que com responsabilidade e não por promessas vazias de campanha a gente possa chegar a 35%, lembrar que foi no governo de José Bonifácio que essa cidade teve 35% do orçamento aplicado na educação. E fiscalizar essas verbas. Eu fui membro do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e tenho a experiência da fiscalização e da transparência dessa verba, não somente como candidato a prefeito, não somente como vereador, mas com a função mais importante que eu ocupei até hoje, que é cidadão, membro da sociedade civil, fiscalizando o Poder Executivo. Quero levar isso para a Prefeitura de Cabo Frio. Agora nós vamos para a segunda etapa do debate, né, onde a gente vai, né, fazer as perguntas que foram feitas por vocês, que estão já nas caixinhas, né? A gente vai sortear primeiro tema, tá, que vai ser debatido. Essa etapa são apenas 3 minutos que os candidatos terão, tá? Então ele vai avisar por 1 minuto e vai encerrar novamente. Então a gente procura ser mais rápido, porque o tempo é menor, tá bom? O candidato e o tema. Adriano vai falar sobre 3 minutos. Assistência médica. E aí tem ali as perguntinhas na assistência médica que vai ser sorteada. Pode. A assistência médica do associado ao Bascaf é uma tortura para conseguir uma vaga. Fiquei quase 1 hora ao telefone e quando atendeu não tinha mais vaga na especialidade. Vai melhorar? Sem dúvida. O nome da assistência médica, o funcionalismo público das cidades, já diz tudo. Pasme que você será muito mal atendido. Infelizmente é isso. Eu, como médico lá no Hospital Santa Isabel e no PAN, vejo o sofrimento das pessoas que são descontadas, né, fruto do seu trabalho e não tem nenhum direito, só tem o dever de pagar. Então, com certeza, a gente precisa reestruturar não só a assistência médica, como o nosso fundo previdenciário pelo Bascaf. Ninguém sabe como se encontra essa caixa preta, deixada por esse governo de 20 anos para cá. A gente sabe sim que os nossos direitos não são respeitados de maneira nenhuma. Então eu gostaria até de deixar um desafio. É importantíssimo que a categoria venha a participar da direção, não só da Previdência, como do seu plano de saúde. Pois esse dinheiro não é meu, não é da Prefeitura, é de vocês, funcionário público. Apesar, eu também sou funcionário público, então eu tenho que ter assim mesmo. Eu pago, desconto no meu salário e eu não tenho direito a nada.
Se eu não pagar um plano de saúde particular para mim, para os meus filhos e para os meus pais, não tem condição nenhuma de usar esse, infelizmente, que é isso que está aí. Tá? Então, é uma mudança radical e com a participação da categoria, do funcionalismo, para decidir quem serão os diretores, quem vai gerenciar o recurso que é nosso. Esse é o que vai ser. Obrigado. Muito bem, agora a gente vai sortear o próximo candidato. Rafael, o tema... Concurso. A pergunta. O candidato conseguirá romper com as amarras dos votos de cabresto dos vereadores e colocar no concurso todas as vagas reais? Boa noite. Primeiro dizer que a pergunta veio a calhar. Sou vereador e não tenho nenhum problema em dizer que a primeira coisa que a gente vai fazer como prefeito é acabar com o loteamento de cargo de vereador na Prefeitura de Cabo Frio. Mas isso a gente não está dizendo só da boca para fora como promessa de campanha. Já temos feito isso no mandato de vereador. Nós já temos feito isso através da fiscalização da folha de pagamento. Já temos feito isso quando solicitei à Prefeitura de Cabo Frio que cumprisse a Lei de Acesso à Informação, colocando a folha de pagamento no site da transparência para que nós pudéssemos ter acesso e fiscalizar. Então, esse loteamento que a Câmara Municipal faz e fez durante vários governos, em relação aos quais muitos vereadores se calaram e hoje querem assumir outros postos na cidade de Cabo Frio, a gente vai assumir o compromisso de acabar. Em relação ao concurso público, é preciso dizer que eu sou cria do concurso público de 2009, professor concursado, concurseiro e sempre apoiei o concurso público. E o compromisso que a gente assume é simplesmente o que todo prefeito ou prefeita deveria assumir. O prefeito não escolhe as políticas públicas que deveria fazer. O prefeito cumpre a lei. E a lei diz que é preciso realizar concurso público na cidade de Cabo Frio e que é preciso convocar os concursos que ainda se encontram em vigência por medidas judiciais, e eu destaco especificamente o da educação e o da guarda municipal, mas que em outras áreas é preciso implementar o concurso público para moralizar o acesso à máquina pública e não mais permitir que esse acesso seja dado de maneira privilegiada a currais eleitorais, a votos de cabresto e a cabos eleitorais. E eu não falo somente da qualificação das pessoas. Eu falo da necessidade de que a máquina pública seja usada pelo povo, acessível através do mérito, do estudo e do trabalho. É essa a nossa defesa. Eu quero ser o prefeito do concurso público, com respeito a todos os trabalhadores, mas o prefeito que vai, com atitude, bater na mesa, sem violência, mas com diplomacia, para dizer que a farra dos cargos em Cabo Frio acaba a partir do nosso dia de assumir a prefeitura da cidade. Muito obrigado. Próximo candidato. Cristiane, tema. Saúde. Pergunta. Esse serviço, e Cabo Frio não tem esse serviço. Em vias públicas, hoje nós dependemos do corpo de bombeiros, que se depender da prefeitura, ou não tem carro, ou não tem motorista, ou a ambulância está lá enguiçada
sucateada e não tem profissionais para acompanhar. Há poucos dias, e o tema é interessante, eu pude testemunhar o Corpo de Bombeiro está agindo muito semelhante à questão da SAMU. Mas nós sabemos que as atribuições deles são as mais diversas possíveis. Por que não implantar esse sistema em SAMU ou trazer esse sistema de SAMU para dentro de Cabo Frio? A saúde muito nos preocupa. Hoje nós temos hospitais fechando, unidades de saúde que não atendem a demanda da população. Cabo Frio hoje não tem uma UTI neonatal nem pediátrica. Nossas crianças, nossos bebês ao nascerem, nossos prematuros, têm que ser levados para outro município. Vira um outro dilema. Como transportar? Como transportar essa criança? Como transportar esse adulto? Brigamos hoje por unidade de UPG dentro de um São José operário e é uma dificuldade. Infelizmente, a prática do QI funciona muito na nossa cidade, nos deixa muito triste. Nós temos hoje um percentual obrigatório nos leitos de UTI nos hospitais particulares hoje, seria o Hospital Santa Isabel e ali na Clinerp. Outra luta, só vai quem tem QI também para dentro dessas unidades. Hoje Cabo Frio está integre. Nossa cidade muito sofre. Primeiro, mais uma vez, o nosso funcionalismo, além de ter salários atrasados, não tem aumento há mais de 5 anos. 5 anos não temos aumento na nossa área de saúde. Outra questão, os gestores públicos muito falam, mas ninguém, além de não utilizar o serviço, não se faz presente nas unidades. Não entende o real problema da nossa população. Então, mais uma vez, repetindo, temos que ter preocupação sim, em oferecer serviços à nossa população. E trazer essa SAMU, esse serviço tão diferenciado e tão maravilhoso que tem hoje nos municípios. Temos em Rio das Ostras, como eu falei. Por que não temos em Cabo Frio? Obrigada. Próximo candidato a ser sorteado. Carlão. Tema: educação. Aí vai vir a pergunta, tá, Carlão? Ela vai sortear a pergunta. Tá aqui. Sua gestão irá acabar com a oferta do ensino médio e com a educação de jovens e adultos, ou vai interromper o massacre contra essas modalidades de ensino? Sua gestão irá acabar com a oferta do ensino médio e com a educação de jovens e adultos, ou vai interromper o massacre contra essas modalidades de ensino? Interromper uma modalidade de ensino, isso é o maior absurdo que a gente pode ouvir. O ensino médio, ele é fundamental para o nosso jovem. O ensino básico é primordial, mas o ensino médio é fundamental. Na maioria das vezes, as pessoas são inseridas no mercado de trabalho a partir do seu ensino médio. Então, o político que não vê isso, o gestor que não vê isso, que não enxerga isso, ele não está preocupado com o futuro da nossa cidade. A educação, eu digo, eu insisto, ela é a base fundamental do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade. Nossa cidade é turística, nossa cidade não tem um plano de gestão na área de educação. Nós não temos. O que nós temos aqui hoje são pessoas que dizem o seguinte: eu não vou investir na educação, porque por lá eu já passei. Os políticos pensam o seguinte: é melhor investir no presídio, porque é para lá que nós podemos ir. Então é isso que acontece. É assim, é verdade, é verdade. Na educação ele não volta mais, ele vai para o presídio. É assim que nós temos lá hoje o presidente, governadores, vários deputados e, quiçá, alguns prefeitos, inclusive daqui, que deveriam estar lá. Então essas pessoas não se preocupam com a educação. Mas não é só o prefeito, não. O prefeito não rouba sozinho. Ele rouba com os seus secretários, ele rouba com os seus vereadores, ele rouba com a sua quadrilha que ele bota na nossa cidade.
não investem na educação, querem acabar com o ensino médio? Claro que querem. Eu já disse e repito, às vezes, nós que somos repetitivos, mas tem que ser dito incansavelmente. Eles não querem a cultura na nossa cidade. Eles não querem que vocês, professores, cumpram o seu papel social, que é de educar, é de ensinar. Como é que eles fazem isso? Tirando o aluno da escola? Não, é tirando os professores. É desmotivando vocês, é não honrando com vocês o que é dito aqui nessa mesa. Porque todo mundo aqui diz, vou botar 35% na educação. Botar no papel eu também boto. Bota até 50%. Eu quero é vir entregar. Que nem os 20, os 25 não entregam. Desviam o dinheiro de vocês. Mas desviam por quê? Desviam porque não existe uma política séria. Não existe compromisso do gestor, do prefeito e de nossos políticos com vocês. Logo, não se pode cobrar de vocês o compromisso com nossos filhos. E muito menos esperar o que da nossa cidade. É isso que eu digo aos senhores. Não tem jeito. Querem acabar, sim, com o Colégio Rui Barbosa, querem acabar com... Obrigado. Próximo candidato, sorteado. Leandro, é o último, né? O tema... Adriano já falou. É um tema interessante. Previdência. A pergunta. É a maior preocupação do servidor. Há dívidas enormes com os aposentados e não é respeitada a prioridade nessa cidade para o pagamento. Guardas e garis receberão sempre antes dos aposentados? A gente entende que não, né? Não pode acontecer. O aposentado ele tem igualmente o mesmo direito que o funcionário da ativa, né? Então eu venho de uma empresa que essa questão da previdência ela é tratada de forma muito séria, né? Então, enquanto gestor público, a gente não pode tratar de maneira distinta, né? Eu acho que a questão da previdência no município de Cabo Frio, ela tem que ser gerida pelos próprios trabalhadores, né? Ela tem que ser no formato, né, em que o trabalhador ele tenha assento lá, né, o IBASCAF, né, como tendo lá o seu conselho, tendo lá a representação, né, dos seus trabalhadores, dos trabalhadores da cidade, inclusive dos aposentados, vão poder contribuir e gerir, né, que o dinheiro é de vocês, né, o dinheiro que está lá é do próprio contribuinte, que é o funcionário do município. E a prefeitura tem que fazer a parte dela, colocando lá e respeitando, né, todo o dinheiro que for destinado àquele fundo, né, então tem que ser destinado de forma correta e tem que ser gerido pelos próprios trabalhadores. Não penso que tenha outra forma a não ser uma maneira do próprio funcionalismo público gerir e tomar conta, né, fiscalizar o seu próprio fundo de previdência. Então, na Petrobras funciona assim, nas empresas, né, públicas funciona assim. Por que no município de Cabo Frio não pode funcionar assim? Eu acho que se tem uma gestão séria, se tem uma gestão participativa, em que não há interferência do poder público municipal, né, tomando, né, tirando o dinheiro do fundo para aplicar em outra coisa, não assaltando, né, o dinheiro lá do fundo, então o fundo tem condição de ser gerido da forma correta. E a gente entende que isso vai ser dessa forma no nosso governo, que é um governo que respeita, né, o conjunto de trabalhadores e respeita a forma com que o trabalhador quer autogerir o fundo, que é dele mesmo. Então a gente entende que a gente vai dar toda a condição, assento, né, representação do conjunto de trabalhadores
tanto dos funcionários da ativa, tanto dos funcionários que estão aposentados, para que eles definam a prioridade e para onde vai ser utilizado o fundo, que é o dinheiro, o dinheiro que é guardado lá para a aposentadoria dele. Então, entendemos que é dessa forma, a autogestão e a priorização e a participação do próprio funcionalismo público. A gente vai fazer mais uma rodada dessas perguntas, tá? Sorteadas, e depois passamos para as perguntas entre si, tá? Tá, para poder ir os temas que ainda não foram, tá bom? Sorteados. Leandro, dessa vez começou com você. Transparência. Uma pergunta pessoal para um dos candidatos, né? Foi tirado, gente, a pergunta, que foi uma pergunta pessoal para um candidato, então por isso que ela está sorteando novamente, tá bom? Tá aqui, ó, é específico para um candidato, para os candidatos verem, tá? Por isso que a gente tirou. Então a gente está tirando para poder sortear novamente. Pode. Você usará a lista com nome de concursado, contratado no portal da transparência? Quero saber o total da folha, que é um mistério na Prefeitura de Cabo Frio. Verdade, né? Verdade, completa, porque a gente tem os números da cidade de Cabo Frio, são tratados como uma caixa preta, né? A gente não consegue ter acesso de forma transparente. E a gente entende que o portal da transparência é o caminho utilizado por toda a administração pública, não só municipal, mas federal, estadual. Você entra lá no site do governo federal, você acessa o quanto que o funcionário de um órgão público está gastando, né? Você sabe cada unidade de um órgão público quanto está gastando. Por que no município a gente não pode ter esse nível de transparência? Então, a gente entende que o portal da transparência ele precisa ser informativo, ele precisa ser também ter uma interação com quem usa, e ele também pode ser um portal transacional, onde as pessoas possam fazer a transação. Então, Cabo Frio amarga aí o último lugar, né, no ranking do TCE como um município menos transparente. Então, a gente tem que efetivamente mudar completamente essa lógica, dando total transparência, principalmente para a folha, né? A folha, qual é o gasto hoje com folha de pagamento no município? Quanto que é gasto do orçamento do município com folha de pagamento, seja na área de educação, de saúde, né? Listas, né? A gente já viu aí um monte de lista aí circulando pela cidade, que era lá que as pessoas não tinham acesso, não conseguiam fiscalizar, né? Isso se tornou público e a gente pôde ver lá o loteamento, né, de cargos comissionados, de cargos de portarias, né, de loteamento entre vereadores, entre pessoas ligadas ao governo municipal. Isso, obviamente, tem que estar à disposição da população. A população precisa saber quem é que trabalha, né, quanto que ganha, né, os diretores, por exemplo, de empresas estatais, empresas públicas, é de conhecimento público quanto que ganha, né? Então, por que no município a gente não pode ter esse nível de transparência? É um portal, nós vamos instituir, temos total comprometimento com a transparência pública, né? Assumimos esse compromisso publicamente através da nossa campanha e nós vamos fazer de fato. Sabemos como fazer. A Prefeitura precisa de tecnologia de informação para usar e deixar a informação à disposição do contribuinte, né, do eleitor, do funcionário público, de quem quer que seja da Câmara
de vereadores, para que ela efetivamente possa cumprir a sua função de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então, nosso primeiro ato de gestão vai ser tornar os relatórios públicos e de conhecimento da sociedade cabo-friense. Esse é o nosso compromisso. Próximo candidato. Adriano, tema. PCCR. Pergunta. Como o senhor pretende colocar o PCCR em prática em sua integralidade, considerando o excesso de cargos comissionados na prefeitura, sendo a maioria indicada por vereador? Bom, aproveitando que o candidato Leandro, e essa pergunta ela é muito próxima uma da outra, para que a gente possa botar o PCCR efetivamente, ele é um direito do funcionalismo, foi conquistado pelo funcionalismo, e a gente precisa muito enxugar a máquina pública. E para enxugar essa máquina pública, nós precisamos de transparência. A primeira coisa a ser feita nesse município, qualquer um que entrar, é fazer uma auditoria, tá? Para que a gente possa ter essa transparência. E essa auditoria tem que ser junto à Procuradoria-Geral do município, para que a gente possa acionar, fazer uma ação civil pública para aqueles malfeitos, aquelas pessoas que desviaram recurso público, esse recurso possa voltar para o município, para quem é de direito. E o outro, uma parceria com o Ministério Público, no sentido de criminalizar aquelas pessoas que se locupletaram do dinheiro público. Desculpa, a pergunta Então, bom, a gente tem, para viabilizar o PCCR, nós temos que enxugar a máquina pública. O governo só vai funcionar se nós tivermos transparência, um governo enxuto, e, como eu falei, técnico. Se ele for enxuto, você vai diminuir com certeza o número de comissionados e contratados, para que a gente possa valorizar o funcionário concursado, pois ele é um grande mola propulsora para que essa cidade possa andar. Hoje, infelizmente, a Câmara Municipal, o próprio prefeito tem encharcado a máquina pública, essa cidade não tem emprego e por isso a prefeitura virou o maior empregador do município, através de portarias comissionadas, o que tem levado a cidade à falência, ao fracasso. Todo município que não investe na geração de emprego, na capacitação dos seus jovens, não consegue gerar emprego nem valorizar o empresariado. Infelizmente, durante os últimos anos, o que aconteceu nessa cidade foi que os nossos governantes, para terem seus currais eleitorais, encharcaram a máquina pública. Essa prefeitura chegou a ter quase 15 mil funcionários, o que é um verdadeiro absurdo. Para vocês terem uma ideia, a Volkswagen no Brasil, a maior produtora de veículos desse país, não tem 9 mil funcionários. Como pode uma prefeitura ter 15 mil funcionários? Então, tem que ter um governo enxuto para que a gente possa valorizar quem trabalha e pagar justamente com dignidade todos os funcionários concursados desse município. E fazer concurso público para poder suprir a necessidade que porventura existe. Não sei se eu esclareci, né, a pergunta, mas foi o que eu entendi. Obrigado. Rafael, tema transparência, porque como os temas eram um pouco menores, elas botaram novamente alguns temas para poder ser sorteado novamente, tá? Só para poder explicar. Pergunta.
de pagamento serão publicadas no seu governo? Bom, primeiramente, sim, obviamente serão publicadas, inclusive, mais uma vez, não é só uma promessa de campanha, nenhuma promessa sonhadora, é uma realidade já do nosso mandato, a indicação para que a Prefeitura publique no portal da transparência a integralidade da folha de pagamento da Prefeitura. Foi uma atitude do nosso mandato, mas não só essa. Por ocasião da votação da Lei Orçamentária Anual, existe uma obrigatoriedade da Lei Orgânica, no artigo 124, parágrafo 6º, de que junto com essa votação seja enviada à Câmara Municipal a lista nominal completa de todos que recebem da Prefeitura. Essa é uma exigência desde 89 que nunca foi praticada. E eu também fiz questão de, pelo mandato de vereador, exigir isso da Prefeitura e entendo que a votação da Lei Orçamentária Anual foi deficitária por não ter essa obrigatoriedade legal cumprida na ocasião. Sem dúvida, nós teremos não só a folha de pagamento da Prefeitura exposta no portal da transparência, de maneira nominal, com todos os detalhes, mas também os extratos bancários das contas movimentadas pela Prefeitura. Porque o dever de transparência e fiscalização, ele não se satisfaz somente com emissão de relatórios, somente com lista de gastos. A gente só consegue através dos extratos bancários. Mais do que isso, nós vamos imediatamente no início do governo criar o Conselho Municipal da Transparência e da Participação Popular, que junto com o Conselho da Cidade vai governar ao lado do prefeito, para que todas as ações tomadas possam ser discutidas por representantes da cidade, dos sindicatos, das associações e das outras organizações da sociedade civil, para que nós possamos levar a experiência do Conselho Municipal para um governo participativo, popular e transparente. Essas medidas são as que nós desejamos implementar, não só para efetivar a publicidade da folha de pagamento, mas também para efetivar os primeiros passos de uma política pública e de um governo que realmente seja transparente e participativo. Não uma transparência opaca, como nós temos visto nos últimos governos, mas uma transparência de verdade, uma transparência participativa. É nosso compromisso. Se o dinheiro é nosso, que paga o funcionário, nós temos que saber quem está recebendo, quanto está recebendo e para onde vai o dinheiro. Muito obrigado. Cristiane, tema. Previdência. Pergunta. A renda da folha de pagamento foi vendida com a promessa de quitar os pagamentos atrasados dos funcionários aposentados. Por conta dessa venda, queremos os pagamentos atrasados de 2016 de uma só vez. Nós compreendemos como direito, né, tanto do trabalhador quanto do aposentado, receber o que lhe é devido. Nós já colocamos na questão anterior que nós estaremos fazendo esses pagamentos dos atrasados. Não estamos aqui falando de nada que não seja possível. Nós temos uma arrecadação beirando 800 a 900 milhões. Nós temos que ter responsabilidade com esse gasto público. Hoje nós sabemos que só podem ser gastos com o pessoal 60% do que é arrecadado, sendo 54% pertinente ao executivo e 6% ao legislativo. Infelizmente, não é o que é praticado no nosso município. Então, nós temos sim que assumir o compromisso de estar pagando os atrasados, até porque o nosso governo não tem amarras e não tem compromisso com ninguém por aqui que passou e nem com ninguém que pretende voltar a ser candidato ou estar à frente da Prefeitura de Cabo Frio. Queremos deixar bem tecnicamente falando, o nosso governo será técnico. Prevalecerá a meritocracia do funcionalismo dentro da Prefeitura. Queremos falar também, como a Constituição prega, cargos de confiança têm que ser ocupados por efetivos, por funcionários de carreira, e não uma prática que funciona hoje. Entende-se cargo de confiança
caminham ao seu lado. Temos uma preocupação muito grande em estar caminhando hoje com pessoas técnicas e comprometidas com o nosso município. Então, você sim, funcionalismo, pode ter a certeza que Cristiane Fernandes honrará com tudo que ela está falando aqui, porque devido à minha formação, mais uma vez repito, em gestão pública, tudo é viável. Embora não tenhamos conhecimento de como está a prefeitura hoje, a partir do momento que tomarmos pé, através de auditorias e vigilâncias constantes dentro da prefeitura, que nós temos interesse assim que tomarmos pé, estaremos efetivando o nosso funcionalismo. Boa noite, gente. Boa noite, não. Obrigada. Já respondi que botou 1 minuto ali e chamou minha atenção. Tá? Então, nós estaremos, sim, assumindo esse compromisso com todo o funcionalismo. Mais uma vez, teremos cuidado em ter um corpo técnico nos auxiliando. Hoje não tem mais espaço para amador. Não tem mais espaço para politiqueiro e nem para politicagem dentro do município de Cabo Frio, no nosso estado, sequer no nosso país. É com essa proposta que nós queremos estar à frente da prefeitura. O último, né, que é o Carlão. E o tema, por favor. Assistência médica. A pergunta. Essa é a última etapa dessa rodada, tá? Dessa vez será uma, Nancy, por favor. O IBASCAF não funcionou com assistência médica durante o período para seus associados que pagaram por um serviço que não aconteceu. O senhor devolverá esse dinheiro ao filiado? Bom, primeiramente, se os associados, os filiados do IBASCAF pagou por um serviço que não teve, né, é código de defesa do consumidor, não é verdade? Tem que ser devolvido o dinheiro. A administração pública não pode ser caloteira, não pode pegar o dinheiro, né, e não cumprir ao fim que eles destinam. Se ela cobrou, ela teria que prestar o serviço. Não prestou, tem que ser devolvido o dinheiro. Isso aí, obviamente, será identificado através de um processo minucioso de auditoria. Agora, vejam só, se nós estamos falando aqui da gestão pública, estamos falando da saúde, da educação, e estamos preocupados com a assistência médica, é mais uma prova de que nem nós confiamos nos nossos postos de saúde, nos nossos médicos da nossa cidade, que não nos atendem. Então, vejam só, é mais uma razão para que o gestor tenha responsabilidade. O funcionário público se faz valer de um plano de saúde, quando, no meu conceito, na minha opinião, funcionário público, político, não tinha que ter sequer plano de saúde. Por quê? Se o município fornece isso, o Estado fornece, é de nossa responsabilidade que aquilo funcionasse. Agora, vocês vejam só, nosso prefeito deve ter plano de saúde internacional, vai ser atendido lá fora. Os políticos, todo mundo tem seu plano de saúde. Eu tenho meu plano de saúde, mas eu sou empresário. Não é às custas do dinheiro público. O plano de saúde do funcionário público, para mim, é um dos grandes absurdos que eu escuto. Uma vez que o município hoje tem postos de saúde para tudo que é lugar, tem hospitais, gasta-se uma fortuna maior do que a educação é gasto na saúde, e ela não funciona. Por quê? Porque a saúde é uma daquelas válvulas de escape da corrupção. Então eu digo o seguinte, ela me perguntou se o dinheiro será devolvido. Eu não sou caloteiro. Se eu for prefeito dessa cidade, o que é de vocês será dado a vocês. Esse dinheiro não é do político, não é do prefeito, não é dos vereadores. O dinheiro é de vocês. Se vocês pagaram
Esse dinheiro é de direito de vocês. Isso não é favor. Isso não é uma pergunta nem que tinha que ser feita. Isso tem que ser cobrado, exigido por vocês. Agora, a inversão de valores é essa. Somos obrigados a pedir favor para nos dar o que é nosso. É isso que eu não concordo. É por isso que eu falo, eu não consigo fazer política desse jeito. Eu não consigo. Às vezes eu me exalto, porque eu sou um ser humano. Eu sou pessoas igual a vocês. Eu não consigo entender isso. Me perdoe. Obrigado. Encerrando a segunda etapa, agora, nessa etapa, os candidatos vão fazer perguntas entre si. O candidato que fará a pergunta, ele terá 1 minuto para fazer a pergunta. E o candidato que vai responder terá 3 minutos para responder. A réplica será julgada pela comissão. A comissão faz parte da direção do CEP. Então, a direção vai estar analisando se tem direito à réplica ou se não tem a réplica, né? Réplica. Ou se não tem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sortear primeiro quem vai fazer a pergunta. No final, todos os candidatos farão a pergunta, tá? Carlão. Sorteia. Vai fazer pergunta para... Leandro. Os dois... Coloca de volta, porque depois ele vai poder fazer pergunta de novo, tá? Quem fez pergunta vai fazer. O tema, a gente vai sortear o tema e o Carlão vai fazer a pergunta para o Leandro. Não, tem tema. É em cima dos temas, tá? Transparência. A pergunta que o Carlão vai fazer para o Leandro. Professor Leandro, essa era uma pergunta que eu ia ter muito prazer em responder. Mas, infelizmente, vou ter que fazer. Porque o que falta na nossa cidade é transparência. O que falta é vergonha na cara. O que falta é compromisso com o povo. O que falta é os safados saírem na rua e quando visse a gente se escondesse, mas eles vêm, abraça, beija e ri. Isso é um absurdo. Eu fico, sabe, eu estou quase voltando desse cara. Estou quase voltando. Professor Leandro, eu tenho certeza que o senhor, pela sua história, o senhor vai conseguir responder não a mim, mas todos aqui presentes. O que o senhor acha, professor? O que o senhor conseguiria fazer no eventual governo seu, e assim, se Deus quiser, que o abençoe, com esse portal de transparência, dando satisfação ao povo que o elegeu, numa futura vitória, claro, porque quem vai ganhar sou eu, mas eu gostaria que o senhor respondesse. O que o senhor pretenderia fazer com esse portal de transparência? Sabendo o senhor que o povo quer, lá no portal, a verdade. Carlão, vou ter prazer em responder sim, porque isso é realmente uma questão muito importante para nós, né? Para nós que não temos realmente nenhum vínculo, nenhuma amarra política com nenhum grupo de vereadores, nem com nenhum tipo de grupo político aqui da cidade. Então, a gente se sente muito confortável em falar de transparência, né? Porque, efetivamente, a gente tem competência técnica e política para dizer para a população e dizer que a gente pode, efetivamente, fazer isso acontecer, né? Primeiro, a questão do portal, a gente tem que implementar na prefeitura, né, uma reforma, né, em termos de tecnologia de informação que proporcione que o cidadão faça qualquer tipo de transação pelo portal, né? Ele pode pagar o IPTU, ele pode tirar a guia, ele pode fazer qualquer coisa, pode fazer seu cadastro, tudo
via portal. Isso é uma tecnologia dominada em todos os lugares. Por que o município não pode implementar? É falta de dinheiro? Eu creio que não, né? Eu creio que é realmente comprometimento com a questão da transparência, né? Então, se a população está sedenta, ela está com sangue mesmo nos olhos, querendo saber como é que é gasto o dinheiro do município, por que a gente não pode saber? Se existe uma cortina, se existe uma cortina de fumaça lá, é porque eles não querem que a gente saiba. É porque eles querem criar realmente uma maneira de que a população não seja informada de fato como é gasto o dinheiro do município. E isso é uma coisa que eu considero relativamente fácil de fazer, desde que haja realmente vontade política, porque a tecnologia está disponível, né? Então, a gente precisa efetivamente ter vontade política, a gente precisa se comprometer em colocar lá todos os gastos públicos, e aí eu vou discordar aqui um pouquinho do companheiro, eu vou dizer que a gente pode chegar ao nível de nota fiscal, né? A gente não só vai botar extrato bancário, não, nós vamos botar nota fiscal, porque o munícipe, né, o vereador, ele tem que fiscalizar sim, inclusive a nota fiscal do fornecedor, daquele que forneceu para a prefeitura, saber se não é uma empresa fantasma, né, se pertence a um laranja, né, ele tem que saber chegar a esse nível de detalhe. E nós temos comprometimento com isso, nós vamos rever todos os contratos do município, a população vai saber de fato quem é que está por trás dos contratos, como que é gasto o dinheiro do município, né, e vai fazer o controle e a fiscalização, cobrando os vereadores também que eles não se silenciem, que eles efetivamente cumpram o papel deles. Agora o Leandro vai fazer a pergunta, tá? E a gente vai sortear para quem vai responder. Adriano responde. Então, Leandro faz a pergunta para o Adriano sobre o tema assistência médica. Doutor Adriano, queria saber qual será a sua política para a questão da assistência médica dos servidores municipais e como avalia as gestões anteriores em relação ao tema. O senhor que já foi vereador do município, gostaria de saber essa opinião, como vai ser a sua política. Bom, primeiro, com relação aos outros governos que passaram, a gestão de saúde e previdência é péssima, né? Aí o servidor não deixa ninguém mentir. Qualquer servidor aqui que precisar da assistência previdenciária nossa vai, infelizmente, morrer. Tá? Agora, eu queria ir um pouquinho mais além, com relação à saúde no geral, não só dos servidores. Porque a gente não encontra respaldo naquilo que a gente paga, que é o desconto na nossa folha de pagamento do servidor, que é a saúde do servidor, é o plano pago. Quando a gente procura o Sistema Único de Saúde, mesma coisa. A saúde pública nesse município é de péssima qualidade, não se investe em saúde preventiva, para que a gente diminua as doenças, e a gente tem uma saúde curativa na ponta horrível. Para vocês terem uma ideia, hoje no nosso estado, morre uma pessoa a cada 3 dias esperando uma vaga na UTI. A candidata Cristiane falou aqui da UTI neonatal, eu quero me estender um pouquinho, pois em Cabo Frio hoje nós não temos mais UTI do município. As pessoas ficam na regulação de vaga, esperando uma vaga para o estado. Os municípios todos tiraram a sua responsabilidade e passaram para o estado. Então a pessoa que sofreu um acidente, um traumatismo craniano, um acidente grave, um acidente vascular cerebral, um AVC, precisar de uma UTI, vai entrar na estatística. De cada 3 pessoas, uma está morrendo. Tá? Para vocês terem uma ideia, o patamar de morte por espera em UTI está no mesmo patamar da violência do estado do Rio de Janeiro. Em torno de 1.700 pessoas já falecidas nesses últimos meses. Nós chegamos nem no meio do ano. Então,
situação muito grave. Aqui em Cabo Frio, o que acontece? A nossa saúde, durante muito tempo, ela é gerenciada por médicos que não têm formação em gestão de saúde. A Fundação Getúlio Vargas, a Fiocruz, forma gestões de saúde. Não adianta ser um ótimo ortopedista, um ótimo cirurgião ou um ótimo clínico. Ele vai saber tratar de doentes, vai gerenciar a saúde, buscar recursos, fazer planejamento e planilhas para desenvolver a nossa saúde. Nós não temos ninguém, nunca tivemos com capacitação para isso. Precisamos buscar e colocar na nossa Secretaria de Saúde gestor de saúde. Como já foi falado aqui, chega de improviso, de empurrar com a barriga. O momento não permite mais isso. Precisamos de pessoas técnicas e competentes nos cargos importantes, pois as pessoas estão morrendo. A verdade é essa. Obrigado. Agora, a doutora Adriana vai fazer a pergunta para Cristiane. O tema: Previdência. Bom, candidata Cristiane, com relação à Previdência, né, dos nossos funcionários públicos, eu me incluo como funcionário público, e sei nem como é que eu vou fazer para visitar um dia aqui em Cabo Frio, né, eu estou com 21 anos de serviço público. Quais são as medidas do seu governo, né, se a senhora assumir a prefeitura, com relação à situação previdenciária do seu município? Eu já respondi essa pergunta no bloco anterior. Não sei se a próxima tinha mesa, se a gente poderia, de repente, mudar o tema, porque eu respondi anteriormente. Foi sorteado? Então tá, não tem problema, podemos responder novamente. Existe, né, uma pena que não vai ser tão enriquecido como nós gostaríamos, porque estaremos falando a mesma coisa. Né, colocando novamente, nós temos uma preocupação enorme com esse aposentado, aproveitando o gancho. Vivi uma situação hoje, falando em Previdência, que tem uma amiga muito próxima, está até conosco aqui, e a mãe dela era funcionária da prefeitura há 19 anos, na educação. A mãe dela veio ter um problema de doença, foi muito mal atendida na nossa rede municipal de saúde, onde identificaram que ela estaria com zika, chikungunya, qualquer tipo de doença. Depois de muitas tentativas dessa família, e ela pagando seu Ibascap, descontado ali em dia, nunca tendo se ausentado, ela não tem falta na história profissional dela em Cabo Frio. E quando ela teve uma necessidade de atendimento, nem na UPA ela conseguiu. Essa senhora, nós conseguimos atendimento para ela no hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Quando ela chegou lá, ela tinha leucemia, em uma fase avançada. Não foi identificado em Cabo Frio. Recorremos ao Ibascap para ver o Ibascap o que poderia fazer por esse funcionário. Chegando lá, a resposta foi: não podemos fazer nada. Vocês têm que utilizar-se de meios próprios. Voltando à Previdência, essa senhora veio a falecer no INCA, no Rio de Janeiro. Seu esposo foi buscar os direitos dele, foram negados. Primeiro ponto, acabaram com o Ibascap dele, suspenderam o serviço de atendimento dele, médico no Ibascap, um senhor idoso cardíaco, deixou de ser atendido no Ibascap. Fomos mais a fundo, tentando com que ele tivesse os direitos, enquanto esposo daquela profissional da educação, os direitos dele garantidos. E foi uma outra luta que nós temos. Então, nós sabemos hoje que todo o salário dele passado, além do plano de cargos e salários, não está efetivado. Hoje, o funcionário de Cabo Frio, quando aposenta, eles dão uma engambelada enquanto ele trabalha. Quando ele aposenta, o salário dele vai para 50%, 60% do que ele ganhava. Isso é a realidade da população hoje aposentada em Cabo Frio. E nós queremos mudar essa realidade através de auditoria e controle dentro do Ibascap, fazendo um levantamento da real situação desses aposentados hoje, acabando com aquele tempo de que o amigo do gestor ou amigo do gestor, inclusive, conseguia se aposentar e com altos salários no nosso governo pelo Ibascap. Isso vai estar acabando na nossa gestão. Então, agora, falta o Rafael, a Cristiane vai perguntar para o Rafael e depois o Rafael para o Carlão. Então, Cristiane.
Cristiane vai perguntar para o Rafael sobre tema. Só falta eles. Sim, mas a Cristiane... Porque, tá certo ela. Tá certo. Não, mas o Carlão já perguntou. Para ficar certo, sim, mas para ficar certo vai ter que ser a Cristiane com o Rafael, depois o Rafael termina com o primeiro, que foi o Carlão. Então a gente só vai sortear o tema. Cristiane para o Carlão, para o Rafael. Educação, Cristiane pergunta para o Rafael. Professor Rafael, você está perguntando, além da sua visibilidade, o que você tem em plano de governo para a educação? Como é que seria vista a mulher, na sua visão, à frente dessa educação? Nós falamos aqui que hoje o caráter do indivíduo, a sua formação é de 0 a 6 anos. Nós falamos aqui de bandeiras femininas à frente, da visão feminina, do novo olhar feminino. Como você vê a mulher nesse papel hoje dentro da educação? Bom, Cristiane, boa noite. Parabenizar a sua pergunta, muito importante, principalmente pelo respeito que tem pela sua candidatura, ser uma candidatura feminina, com uma vice feminina. Dizer que a primeira coisa que a gente tem que pensar é transformar a educação numa máquina produtora do respeito à mulher, a partir da experiência de sala de aula, para que a mulher possa ser respeitada em todos os âmbitos. Não basta a gente pensar no respeito da mulher dentro do processo educativo somente, mas como a educação pode transformar todo o quadro de respeito à mulher da sociedade. A mulher que não tem sido respeitada no processo político, quando é colocada de lado. A mulher que não tem sido respeitada nas composições de governo. A mulher que não tem sido respeitada nos seus direitos e na sua dignidade. A gente quer, de modo geral, Cristiane, no que se refere a governo, antes de falar de educação rapidamente, dizer que nós procuraremos fazer uma divisão equânime entre homens e mulheres ocupando os principais setores de gestão da cidade. Para que a mulher tenha a possibilidade de mostrar aquilo que ela sempre teve, mas que muitas vezes foi tolhida, que é a sua capacidade de gestão, sua capacidade administrativa. E no que se refere à educação, levar para a sala de aula projetos que, inclusive, eu já apresentei como vereador e foram aprovados, que é trazer para o município um programa estadual, que é o Lei Maria da Penha Vai à Escola, ensinando e ajudando e conversando com os alunos, pais responsáveis sobre o papel da mulher na sociedade, e o projeto de lei que obriga a prefeitura a divulgar em todas as suas peças publicitárias as mensagens de combate à violência contra a mulher com o número de telefone. São pequenas medidas que podem e devem ser implementadas no governo de 2 anos e meio para que nós possamos reduzir esse sangramento histórico que é a colocação da mulher em segundo plano. Um erro histórico que se estende ao longo da nossa vida política em Cabo Frio. A mulher que nunca conseguiu assumir a prefeitura de Cabo Frio, nem a presidência da Câmara. A mulher que conseguiu ter mandato de vereador só nos anos 80 do século XX. E que isso não foi, obviamente, por falta de competência. Pelo contrário, por machismo e falta de caráter dos homens elitizados que durante todo esse tempo assumiram o poder no governo de Cabo Frio e na cidade de modo geral. É isso que a gente quer romper. Eu quero ser um prefeito que governe com as mulheres e para as mulheres. Agora o Rafael vai perguntar para o Carlão com o tema... PCCR, plano de carreira. Pode perguntar. Candidato Carlão, eu gostaria de saber, o PCCR tem uma história interessante na cidade de Cabo Frio. Ele foi aprovado na virada do governo Marquinho para o governo Alaí. E começou a ser implementado no governo Alaí. Um governo que não aplicou o PCCR, que não respeitou uma lei que tinha sido aprovada.
nós tivemos, de alguma forma, a conivência de alguns setores, principalmente da Câmara Municipal, que foi conhecido como Câmara do Silêncio, em relação ao PCCR, contra o papel da categoria que militou, que foi às ruas, que foi a própria Câmara, para tentar fazer com que ele fosse aplicado. Como o senhor pretende reverter esse quadro de descumprimento do PCCR e como o senhor pretende orientar ou estar com a Câmara Municipal para que ela não possa ser conivente com esse absurdo, mas que possa ajudar o senhor a colocar na prática esse PCCR? Boa pergunta, vereador. Muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. O senhor, vereador, um jovem, muito bom, né? Nosso querido futuro candidato, futuro prefeito, quem sabe, doutor Adriano, né? De nada, doutor Adriano, de nada. Quem sabe é Deus, né? Quem sabe é Deus. Às vezes a gente ganha para perder. Eu vou dizer uma coisa. Vocês que tinham a responsabilidade de fazer com que a lei fosse cumprida, não fizeram. Vocês eram de lá. Então não são melhor do que o cara que fez a lei e não cumpriu. Vocês tinham responsabilidade. Vereador, eu sei que talvez você, nem tanto, mas nosso querido colega aqui fazia parte desse governo aí e recebeu esse PCCR. Então, vejam só, se faz uma lei, aprova-se na Câmara, e o gestor, o prefeito, não cumpre, é porque é uma bagunça, é uma vergonha. Então, o plano de cargos é um direito adquirido do funcionário. O plano de cargos é um direito de toda pessoa que trabalha, que produz. Eu, na minha empresa, comecei como office boy, e fiz meu plano de cargo. Fui melhorando, e alcancei aonde cheguei hoje. O professor faz o plano de cargo dele, aí aprova-se uma lei e não cumpre. Não cumpre por quê? Porque nós temos uma Câmara, vereador, e futuro prefeito também, quem sabe, todos aqui, né, somos pretendentes. É simples, a lei tem que ser cumprida. O que eu digo, eu cumpro a lei. Eu não estou aqui para oferecer e nem para prometer absolutamente nada de vantagem para ninguém. A prefeitura não tem que beneficiar e dar vantagem para ninguém. A prefeitura tem que cumprir a lei. Existe uma lei que garante aos senhores um plano de cargo e salário. Resposta, tá? A direção decidiu, né, dar 1 minuto de direito de resposta. É público notório que eu estive vereador e eu já falei isso aqui no começo do debate. Só que a Câmara Municipal tem lá uma ata, tem filmagem pela Jovem TV, e em um momento eu me coloquei contra um plano de cargo e salário. Por quê? Disse para vocês e repito, eu estava vereador. Candidatos, a gente gostaria de ler o termo de compromisso, tanto dos profissionais de educação ativos quanto dos aposentados, e encaminhar agora, nesse momento, a cada um de vocês, de forma com que cada um possa analisar e assinar, se assim entender, assinar esse compromisso com a categoria, né? Enquanto vocês tiverem acesso a esse documento, a gente vai estar sorteando a ordem das considerações finais. O termo diz assim: aí tem o nome do candidato, né? Manutenção da convocação dos concursados de 2009 conforme acordo judicial. 6. Isonomia salarial para auxiliares de classe, inspetores de aluno, que ficaram fora do piso da formação do ensino médio. 7. Transparência nas contas públicas e nas folhas de pagamento. 8. Previdência do IBASCAP, Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio, eleito pelos servidores, com mandato de 2 anos apenas com uma única recondução.
4. Auditoria externa nas contas da Previdência e da assistência médica, né? A licença médica e assistência médica. 5. Devolução dos descontos indevidos até o ano de 2008 sobre a hora extra e as gratificações de pais-médicos do ano de 2016 pela interrupção do serviço prestado. Ela duplicou, se vocês quiserem cópia depois tem. Tá? Tiraram meu microfone aqui. Só de uma vez, essa caixa aqui tá só. Tem 2 vias, mas está tudo colado. Cristiane, porque o nosso eu quero depois. Leão. Adriano. Adriano, Leandro e Cristiano. A gente fazer as considerações finais, tá bom? Peraí, foi só um probleminha. Tá bem, joga, tá bem. Já tá vendo, a gente escuta na massa. Cuidado, devagar. Cuidado, que aí tá encerrado. Vamos lá, vamos começar com o Carlão, ele primeiro quer fazer. País, de nosso estado e nosso município. Eu gostaria de dizer a vocês que eu me coloquei candidato a prefeito dessa cidade porque eu acredito que com o governo técnico, com o governo responsável, com o governo comprometido, nós conseguiremos sim devolver a nossa cidade ao local que ela merece. Uma cidade bela, próspera e rica. Então, por não concordar com esses 22 anos de desde, quem não quer mais continuar com esse governo corrupto da nossa cidade, vote no dia 24, Carlão 31 para prefeito, porque juntos iremos mudar a história da nossa cidade. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Antes de fazer os agradecimentos por essa noite, outrora, dizer que estou muito feliz e satisfeito por esse debate de alto nível, esse debate lotado de respeito, esse debate no qual podemos expor nossas ideias, ouvir as perguntas que foram feitas pela população e conduzir daqui para frente as nossas campanhas. Desejo que vença o melhor, não o melhor de nós, mas o melhor para Cabo Frio. E gostaria de pedir, agora subiremos juntos para governar e transformar Cabo Frio de verdade. Muito obrigado. Eu confio no professor. Adriano, considerações finais, depois Leandro, 3 minutos. Tá? Bom, primeiro, boa noite, eu gostaria de agradecer a vocês todos, que às 9h49, 10 para as 10, estou enxergando com dificuldade, estão aqui até agora discutindo de estar hoje disputando um pleito para prefeito dessa cidade. Meu sonho sempre foi ser médico. Hoje eu não tenho dúvida do
que eu tenho uma missão: quebrar o modelo político que tanto mal fez para a população dessa cidade. E dizer para vocês que não serei um político carreirista, pois a maior riqueza Deus já me deu, que é minha família, minha esposa, meus 2 filhos que também... Carne, né, que lutou aqui junto com vocês, por todos os ganhos que vocês tiveram, por todas as vitórias que essa categoria teve, né, ele esteve presente aqui, agora devidamente, né, aposentado também, né, mas continua no exercício da docência lá na Universidade, na Interlagos, né, então quero saudar, você me honra com essa confiança, me honra com o seu companheirismo no dia a dia dessa luta, né? Nós efetivamente estamos firmando uma luta do cidadão contra o sistema político da cidade. Essa candidatura é uma candidatura limpa, é uma candidatura que se propõe a somar somar e trazer o cidadão de volta para as decisões tomadas pelo poder público municipal. Então a gente não vou fazer aqui, né, não temos como fazer muitas colocações, muitas promessas, porque sabemos dos desafios desses 2 anos que restam, sabemos que temos que promover um equilíbrio das contas públicas do município. Esse é o grande desafio da próxima gestão. Se não fizermos isso... Ativa mais uma vez, onde a população vai estar governando junto conosco. Quero agradecer ao CEP por essa oportunidade, aos demais membros de outros sindicatos também que se fazem presentes, e falar da importância, não só dos sindicatos, como da sociedade civil presente no nosso plano de governo. Quero aqui deixar agradecimento, claro, aos meus filhos, ao meu esposo que se faz presente pela minha ausência em busca de uma cidade melhor e qualidade de vida para os seus moradores. Quero aqui fazer uma colocação antes de encerrar minhas palavras. É isso que eu quero estar pedindo à população cabofriense, é isso que eu quero estar deixando essa mensagem aqui hoje para vocês que são formadores de opinião, para vocês que estão aí formando as nossas crianças. Não queremos deixar nossas crianças crescendo e aprendendo que é um reduto eleitoral, onde ela chama de curral, onde trata seus eleitores como animais. Nós temos sim deixar as nossas propostas aqui para uma gestão, mais uma vez, participativa. O funcionário tem que ser valorizado.